Boa noite a todos. Nossa aula hoje, nossa prática será sobre o processo de fotossíntese. Essa aula ela pode ser ministrada para o ensino médio, por exemplo, para o primeiro ano do ensino médio. Antes da gente partir para a prática, vamos fazer uma breve introdução sobre o que é o processo de fotossíntese, como que ocorre esse processo, a formação, né, que ocorre ali através desse processo. Para isso, eu vou apresentar alguns slides aqui rapidinho, para a gente já estar passando a prática para vocês. Então, pessoal, o processo de fotossíntese, ele ocorre com os organismos ali que formam a base da cadeia alimentar, ou seja, ocorre com os produtores. Ou seja, o que esses organismos são? Eles são autótrofos, eles conseguem produzir o seu próprio alimento, ou seja, a partir da energia solar. Eles pegam essa energia luminosa e transforma ela em energia química, ou seja, transforma em sua energia ali para que possa manter todas as funções daquela planta ali, né? O que vai acontecer? Esses produtores aqui, que são as plantas, os produtores, que são as plantas, vão pegar energia proveniente do sol, através dos cloroplastos, né, que possuem suas células, que esses cloroplastos, eles possuem o pigmento fotossintetizante, né? Através dele, juntamente com o dióxido de carbono e com a água, eles vão formar o seu composto orgânico, o seu alimento ali, né? Ou seja, vai formar a glicose. Um dos compostos que eles formam, né, por exemplo, é a glicose. E como resíduo, ele vai liberar o oxigênio, o O2. Aí o que ocorre aqui? Ó, esses organismos autótrofos, ou seja, eles produzem suas próprias substâncias orgânicas, né? Ou seja, aqui, ó, a planta vai pegar energia proveniente do sol, aí com os seus pigmentos fotossintetizantes, juntamente com o CO2 e com a água, elas vão produzir o seu composto orgânico, que é a glicose, e como resíduo vão liberar o oxigênio. O que é necessário, né, para que essa planta faça o processo de fotossíntese? É o que eu terminei de falar, é necessário o CO2, o dióxido de carbono, ou seja, 6 moléculas de dióxido de carbono, juntamente com a água, com a energia luminosa e com os pigmentos fotossintetizantes dessa planta, ele vai estar produzindo a glicose e o O2. Ou seja, essa planta vai estar produzindo o seu próprio alimento, né? Para a nossa aula de hoje, os objetos utilizados serão dois recipientes de vidro transparente, bicarbonato de sódio, que é para simular o processo de fotossíntese. A gente vai necessitar de algum elemento que possua, né, o CO2, por exemplo, o dióxido de carbono. A gente utilizou aqui o bicarbonato, né? Juntamente com a água, a gente vai misturar ele na água e adicionar as plantas dentro, né? Para a gente estar simulando esse processo. E a energia luminosa pode ser a lanterna, até a lanterna do celular, e as folhas aqui de mangueira, eu peguei de mangueira, de cajá e de acerola, por exemplo. Foi o que a gente utilizou aqui. Agora eu vou estar mostrando o vídeo para vocês. Aí depois a gente vai mostrar os resultados, que eu tirei umas fotos bem mais nítidas, né? No vídeo lá não dá para a gente ver direito, por causa que está de noite. Mas eu tirei umas fotos mais nítidas para a gente estar observando o que ocorre. Vou interromper aqui o compartilhamento do slide. Então, pessoal, hoje iremos simular o processo de fotossíntese. E para isso utilizaremos dois vidros aqui, dois vidros de azeitona mesmo, esses aqui eu utilizei. E para isso a gente vai utilizar água e bicarbonato de sódio. Aí o que a gente vai fazer? Vai estar colocando essas folhas dentro dos recipientes. Para isso a gente vai, anteriormente a isso, a gente vai misturar o bicarbonato de sódio
dentro da água. Pode colocar umas 2 colheres mais ou menos em cada um desses vidros e mexer. Aí após isso você vai adicionar as folhas. O correto seria você colocar elas viradas de uma forma que você possa visualizar a parte abaxial da folha. Aí você vai colocar dentro da água essas folhas e ajeitar elas bem ajeitadinho lá dentro. Aqui eu usei duas plantas diferentes para a gente estar fazendo esse experimento. Colocar dentro dos 2 recipientes. Colocar o lado abaxial virado para a gente poder estar visualizando depois o que vai acontecer nesse processo. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar um desses vidros e utilizar uma fonte luminosa. Você pode ser uma lanterna ou uma lâmpada bem próxima a ela e deixar por aproximadamente 1 hora mais ou menos. E nesse outro experimento, por exemplo, aqui você vai colocar a luz. E nesse outro experimento você vai deixar ele num lugar escuro, no armário, por exemplo. E depois, ao mesmo tempo, você vai tirar os 2. Aí você vai observar que nesse que não teve energia luminosa nele, não vai ter a formação de bolhas de ar aqui perto das folhas, que nem a gente tem aqui nessa aqui, ó. Podemos observar. Vamos ver se vai dar pra gente visualizar a formação das bolhas. Aí, ó, temos a formação de bolhas. O que ocorre aí? A planta, ela vai converter junto com o dióxido de carbono e com a água, ela vai converter essa energia luminosa em glicose. E como resíduo, ela vai liberar o oxigênio. É isso que vai acontecer, que a gente simulou aqui. A gente simulou o processo de fotossíntese. Aí eu tenho mais fotos que a gente vai mostrar no slide, vai estar mostrando nos slides agora, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Então, pessoal, esse foi o vídeo da prática, né? Só uma observação, lá no vídeo eu falei questão do lado abaxial da folha, mas é caso de estética mesmo, só para melhorar a visualização, porque o lado a planta tem plantas que tem um lado abaxial mais claro, e vai ser possível lá observar as bolhas, a formação das bolhas é melhor, né? Agora eu vou estar mostrando para vocês, no slide de novo, as fotos que eu tirei do experimento e que ficaram mais visíveis lá, né? A gente poder estar visualizando as bolhas, que são o oxigênio que a planta liberou ali, né? Porque ela encontrou condições favoráveis para ela produzir, fazer o processo de fotossíntese, né? Que tem a luz, juntamente com o dióxido de carbono, com a água, ela juntou todos esses processos e produziu o seu componente orgânico, produziu a glicose e liberou o oxigênio, que são aquelas bolhas que formou dentro do vidro ali que a gente estava mostrando para vocês. Deixa eu apresentar aqui de novo o slide, só para vocês estarem visualizando. Vou compartilhar aqui. Aí esse aqui, gente, é o resultado do experimento, né? Aí vai aqui, ó, como a gente vai poder observar a formação de bolhas aqui, ó, perto das folhas. Aqui é da mangueira que eu fiz também, ó. A formação de pequenas bolhas aqui. Aqui dá para a gente visualizar mais nitidamente, ó, as bolinhas que formaram. Essas bolinhas são formadas pelo oxigênio, né, que essa planta liberou. Aqui, essa última dá para a gente ver perfeitamente. Aqui, ó. E aqui, ó, com a presença do dióxido de carbono, com a presença da luz e da água, ela encontrou condições favoráveis para fazer o processo de fotossíntese. Aqui são as bolhas formadas, ó. Aí eu quis falar a questão do lado abaxial, porque fica mais claro, dá para a gente visualizar mais a questão das bolhas aqui. Mas esse processo de fotossíntese ocorre em todo o corpo da planta, né?
mas principalmente nas folhas. E é isso, pessoal, a nossa aula de hoje. Eu gostaria de agradecer. Tenha uma boa noite.